Boa noite, bancário e bancária. Eu sou Juvândia Moreira, presidenta do sindicato, e nós estamos aqui em mais um Momento Bancário Debate. E hoje nós vamos falar sobre os 2 anos do Centro de Pesquisa 28 de agosto. Que centro de pesquisa que é esse? O que faz? Por que o sindicato criou um centro de pesquisa? É do sindicato? Não é? Vamos responder todas essas perguntas ao decorrer aqui da nossa conversa. Para responder essas perguntas, para fazer esse debate com a gente, está aqui a Neiva Maria, que é secretária de formação do sindicato, é bancária do Bradesco, é dirigente sindical, e também o professor Moisés Marques, que é coordenador geral do Centro de Pesquisa, engenheiro, sociólogo, doutor em Relações Internacionais. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Neiva, o que é o Centro de Pesquisa 28 de agosto? Bom, em primeiro lugar, boa noite, né, a quem está nos assistindo, os bancários e bancárias. Boa noite, Juvândia, boa noite, Moisés. O Centro de Pesquisa, Juvândia, ele nasceu, ele é o embrião da Faculdade 28 de Agosto, a Faculdade dos Bancários, né? Então, quando a gente começou a elaborar as ações da faculdade, a gente pensou o seguinte: é importante ter uma faculdade que tenha um referencial em pesquisa, né? Então, nós criamos o centro para começar a elaborar pesquisas, teses no mundo do trabalho, no sistema financeiro, no desenvolvimento, né, sustentável, que são questões que são importantes para o mundo do trabalho, mas para a sociedade em geral, e que lá na frente pode servir de base, deve servir de base, vai servir de base para que a nossa faculdade, além de tenha um referencial na qualidade do ensino, de carreiras onde os bancários possam ter um ensino de qualidade, possam se formar como cidadãos críticos, né, eles possam também ter um embasamento na pesquisa, né, que a pesquisa sirva para a sociedade, para a nossa reflexão na negociação, na organização da base, mas que seja também para toda a sociedade, que é o que a gente se propõe a fazer. Então, para isso foi importante para a gente começar pela pesquisa. Certo. E, Moisés, o que o Centro de Pesquisa já formulou, já estudou, né? O que acumulou até agora? Bom, boa noite a todos. Na verdade, em geral, a gente tem aquela concepção de que pesquisa é feita por especialistas que ficam isolados numa redoma, né, e que não têm contato com a realidade. Então, nós resolvemos fazer algo um pouco diferente, que é uma pesquisa que tenha que ver com a realidade. E aí nós desenvolvemos 3 linhas inicialmente. Uma linha que era estudar o projeto da Cooperativa de Créditos Bancários em Vargem Grande, projeto que a gente denominou de olhar local, como esse projeto influenciava a vida das pessoas, o quanto esse projeto podia agregar, como é que aquelas pessoas viam o projeto, qual a percepção delas em torno do cooperativismo. Então, isso foi uma pesquisa, foram feitos 80 questionários, eles foram desenvolvidos, foram trabalhados, a gente tem o resultado dessa pesquisa. Por um outro lado, uma outra pesquisa coordenada pelo professor Irã Jacome Rodrigues olhou um pouco o mundo do trabalho bancário, quer dizer, como é que esse mundo do trabalho ele é impactado pelas novas tecnologias, pela terceirização, o que o bancário espera, né? Nessa pesquisa foram entrevistados 528 bancários em processo de rescisão e entendendo por que eles estavam saindo de banco. O que eles achavam do sindicato? O que eles achavam do futuro dos bancos? O que eles achavam do futuro do trabalho? Porque a grande maioria, isso é interessante, queria voltar para banco. Quer dizer, então um pouco entender esse mundo do trabalho bancário e entendê-lo em suas várias conexões, né? Conexão internacional, conexão com a questão da terceirização, enfim. E numa terceira perna, nós estudamos o que deve ser o banco do futuro. Quer dizer, nós estudamos um pouco para onde vão os bancos, baseado basicamente em 3 pilares. Nós olhamos 3 pilares: a questão tecnologia e canais, né, a questão risco e regulação e a questão do relacionamento com o cliente. Então, nós olhamos essas 3 percepções e conseguimos também, entrevistando bancários, analisando bibliografia, ter um mapeamento de onde vai se chegar. Essas pesquisas, obviamente, estão em fase de apresentação, de compilação, algumas delas, como o Banco do Futuro, têm inclusive uma continuidade, mas isso a gente acha que é muito importante porque isso está conectado com o mundo bancário. Essa é o sindicato, quando fez essa discussão, a ideia era essa, de que a gente tem um monte de ação na prática, ação sindical, a universidade tem vários estudos,
e a gente tem um certo distanciamento, né? E como é que a gente, a partir da nossa prática, a partir dos problemas que a gente tem no dia a dia, e a universidade estudando esses problemas, né? E a gente se apropria do resultado dessas pesquisas, desses estudos, para aprimorar a nossa ação. Essa linha do professor Irã, que estava estudando a ação sindical e a avaliação do bancário, né, do trabalho dele, do sindicato, isso foi bastante importante. A gente viu a apresentação desses estudos e vê, inclusive, que tem um monte de coisa que o bancário está apontando lá, que são coisas que a gente está colocado na pauta de reivindicação, né, e nos ajuda muito mesmo a aprimorar. Tem um debate que esse foi um pouco mais, até pelo volume, foi um pouco mais de surpresa. É o quanto que o bancário deu importância para a previdência privada, né? Previdência complementar. Exatamente. Então, isso foi uma coisa que teve um destaque grande nesse universo pesquisado. Mas o assédio moral, os problemas do dia a dia, das condições de trabalho, isso mostra assim, o sindicato está realmente tratando de temas que o bancário aponta como algo importante. Por isso que eu acho que é bom a gente falar assim, porque quem está nos assistindo, o bancário que está lá assistindo, fala, o sindicato está preocupado com estudar, aprimorar a sua ação, né? E essa do Banco do Futuro, recentemente, né, Neiva? A Neiva pode falar melhor, porque a Neiva é secretária de formação, coordenou aí um curso de formação da diretoria e que tinha apresentação, que nesse curso foi apresentado o resultado desse trabalho, o Banco do Futuro. Sim, nós temos um curso sobre sindicato, sociedade e sistema financeiro, onde a gente aprofunda nas questões do sistema financeiro, nas crises, pelo que o mundo está passando, como isso impacta no nosso país, na vida dos bancários, e a gente teve esse módulo para analisar quais são as perspectivas para o futuro, né? E foi uma questão muito importante, inclusive nós vamos criar um grupo de trabalho para continuar analisando os dados da pesquisa e formulando, porque vai ter mudanças no mundo do trabalho, vai ter mudanças nos bancos, vai mudar a característica do trabalho e também tem que mudar a nossa ação sindical, para que a gente sempre faça o enfrentamento, porque as mudanças nem sempre, a gente percebe, nem sempre são favoráveis aos trabalhadores. Então o sindicato tem que estar usando essas ferramentas, né, usando o resultado das pesquisas e as teorias acadêmicas, o que pode nos ajudar a formular a nossa ação política, a fortalecer, para a gente se antecipar às mudanças que vão ocorrer e fortalecer sempre o sindicato, porque o banco vai mudar, o trabalho vai mudar, mas a organização dos trabalhadores tem que prevalecer, tem que estar sempre, né, fazendo frente a essas questões, né? O Moisés, você coordena o Centro de Pesquisa e essa linha do Banco do Futuro, inclusive você foi um dos estudiosos da linha, né? E a gente vê que o sistema financeiro, os processos mudaram muito, né? Se a gente olhar, em 92, quando eu entrei no banco, era uma coisa, já tinha mudado, mas era uma coisa, hoje está totalmente diferente. A organização do trabalho, né? A organização do próprio, que é reflexo das tecnologias que o banco usa, dos processos, de como é que o cliente acessa o banco. Lá atrás não tinha internet. Hoje a internet supera as operações feitas dentro da agência direto com o bancário e também com as operações feitas no autoatendimento, né? Pois é. Hoje a gente tem aí em torno de 10, 11% das operações em bancos feitas no caixa. O restante é feito via internet, via autoatendimento, via mobile, ou seja, celular, correspondentes bancários, enfim. Você acaba fazendo isso em vários canais alternativos. Para o banco, isso é interessante, né? Barateou muito o custo do banco. E muito mais barato, de algumas operações que o banco está gastando 10 vezes menos para fazer. A grande questão é que isso, de alguma forma, barateou o custo operacional do banco e isso não foi repassado. Por exemplo, nas taxas de juros, né? Ou nas taxas de juros, ou nos empregos. Quer dizer, então, o que a gente vem demonstrando com essas pesquisas é, os bancos sabem mais ou menos para onde estão indo, eles têm uma estratégia, eles têm... E isso tem a ver com virtualização, isso tem a ver com tecnologia, isso tem a ver com modificação de canais, tem a ver com incremento em relação com o cliente, mas isso tem efeitos sobre o trabalho bancário, isso tem efeitos sobre o perfil do bancário, isso tem efeitos sobre a própria rentabilidade dos bancos. E a sociedade também, e sobre a sociedade. Quer dizer, se a sociedade não ficar alerta, de alguma forma, essa luta que a presidenta Dilma está encabeçando, de que os bancos precisam, de fato,
mudar um pouco essa percepção que eles têm da sociedade, que pode pagar qualquer conta, não é assim, né? E isso traz uma derivação para a nossa pesquisa. Nessa segunda etapa da pesquisa que nós estamos começando agora, nós estamos estudando também o papel dos bancos públicos. Quer dizer, os bancos públicos, aparentemente, todo mundo discutia. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma entrevista com o diretor do Banco Central de Bancos Públicos e ele dizia, não existe banco público, isso em outra gestão, evidentemente. Para mim, tudo é banco e tudo é banco comercial. Acho que está claro que não é assim. Né? E acho que está claro que isso tem um papel a ser desempenhado. Vamos para o intervalo e a gente retorna e continua nessa conversa. Okay. O que o Centro de Pesquisa vai fazer daqui para frente? Claro. Nós estamos de volta aqui no Momento Bancário em Debate de hoje, falando do Centro de Pesquisa 28 de agosto, que é o embrião da futura Faculdade dos Bancários, que está completando 2 anos. E tem já trabalho concluído e está em andamento novos trabalhos. E a gente estava conversando aqui com o professor Moisés e com a Neiva, que é secretária de formação aqui do sindicato, também está responsável aí por esse projeto da futura faculdade. E o professor Moisés é o coordenador do Centro de Pesquisa 28 de agosto. E o que o Centro, você estava falando aqui de um dos resultados dessa linha do Banco do Futuro, das mudanças, e que essa linha vai continuar. E que vai estudar agora o Banco Público, você estava falando, olha, lá atrás, né, em outro governo, no governo Fernando Henrique, eu lembro bem disso, né? Ele foi desmontando, sucateando os bancos públicos e a gente dizia assim, olha, é fundamental ter banco público no país. Eu acho que a sociedade não tinha compreensão disso até passar pela crise em 2008. Isso ficou muito claro por que nós precisamos ter banco público. Porque quando o banco privado segura o crédito, né, você tem um banco que vai viabilizar. E se não tivesse feito isso, né, nós estaríamos hoje, nossa economia estaria hoje, né, com certeza, em situações muito piores, eu acho que talvez até numa recessão, se não tivesse havido essa política por parte dos bancos públicos. Mas o que mais? Fala um pouquinho mais dessa pesquisa e o que mais que o Centro está fazendo, tem realizado, vai realizar? Bom, nós estamos atuando em 3 frentes. Uma delas é a continuidade das pesquisas, ou seja, a pesquisa de Banco do Futuro, ela vai se abrir em 3, né? O próprio Banco do Futuro, a questão dos bancos públicos, né? E a questão da tecnologia e, enfim, dos riscos que vão ser trazidos por todo esse novo ambiente, e a pesquisa do pessoal da área de direito sobre regulação bancária, que é uma questão muito interessante também, porque de alguma forma a gente fala aí em bancos de Basileia II, Basileia III, enfim, de todos os acordos que são feitos para tentar se diminuir o risco da atuação bancária. Mas essa área de regulação não se confunde um pouco com a parte econômica, né? Porque nós estamos discutindo muito isso, essa questão da regulação agora. A gente aprovou uma resolução no Congresso da CUT, que aconteceu nesses dias passados, destacando alguns pontos que a gente acha importante. Aliás, a gente vem com o debate formado desde 92, que a gente tem formulação nesse sentido. Tem projeto de lei, até que o deputado Fortunati apresentou, que a gente vai resgatar, tem resgatado esse debate, né? Até porque é oportuno agora a gente fazer essa nova regulação do sistema financeiro. Porque o mundo está em crise e acho que ela começa no sistema financeiro. E penso assim, que é um momento tão oportuno que a sociedade começa a perceber o que o sistema financeiro é capaz de fazer se ele não for controlado, né? Exatamente isso, né? Na verdade, a gente tem a percepção de que a regulação ela tem a ver com algumas questões mais relevantes até, quer dizer, numa época o pensamento neoliberal pregou que não deveria haver regulação, né? E, portanto, no limite, se não houvesse regulação, não haveria Estado. Né? E a gente percebeu que essa crise é muito em função da regulação. Então, eu queria destacar
duas coisas basicamente. A primeira é que a regulação vai ser estudada do ponto de vista econômico e jurídico, porque isso tem implicações jurídicas também. E a segunda é que a gente vem fazendo uma série de ações, por exemplo, acho que a Neiva pode até destacar um pouco melhor, lançamento de livros, debates, inclusive um debate com a professora Marilena Chauí, que foi fantástico, enfim. A gente vem tentando trazer para dentro do sindicato um pouco do pensamento que ronda o nosso mundo aí. Ô Neiva, por que direito? Fala um pouco aí, porque nós temos novidade na área do direito. Então, Giovanni, a gente está... Nosso projeto da faculdade está tramitando no MEC, está tramitando na OAB. A direito são duas linhas. É uma das linhas que a gente vai oferecer. Então, a gente pensa em oferecer curso na área de administração e de direito, porque a gente quer ter profissionais, juristas, né, na área de direito que estejam preocupados com os direitos humanos, com as minorias, com o mundo do trabalho, com o desenvolvimento sustentável, não só profissionais que estejam pensando no mercado, né? Então a gente vê que tem, principalmente a gente que está no sindicalismo, que está discutindo a questão das campanhas salariais, então os bancários estão sempre vendo o embate que o sindicato tem por conta de interesses proibitórios. A gente percebe que é muito difícil você encontrar juristas, juízes que têm uma visão voltada para os trabalhadores. Então a gente precisa de formar também pessoas com uma visão mais progressista, que pensam no mundo do trabalho, que pensam a sociedade de forma geral e não pensam o mercado. Então essa é uma das coisas que a gente pretende fazer com o nosso curso de Direito, além de ser um curso que vai ter uma qualidade excepcional, com professores, Porque doutores. hoje, para você, inclusive o MEC e a OAB, para liberar a faculdade de Direito, tem que ter um diferencial, né? Sim. Essa é uma das exigências, porque já tem muitas faculdades por aí. Por que o MEC aprovaria a nossa faculdade, né? Por que a OAB, no caso da Direito, aprovaria a nossa faculdade? Então, porque além de toda a parte de clássica, né, que se ensina na faculdade de Direito, e ainda retomando algumas questões da filosofia do direito, que os nossos professores dizem que em algumas faculdades não dão foco, né, tanta ênfase como se deveria para entender o direito, né, como que possa ajudar, né, na construção de uma sociedade melhor, né. A gente tem também deficiência de formar pessoas em áreas específicas dos direitos humanos, do direito sindical, defesa das minorias, defesa da questão racial, combate à homofobia, entendeu? As faculdades no mercado, nem todas têm esse olhar, né? E as faculdades públicas, né, assim, você encontra algumas pessoas que têm esse olhar, mas não é o que a gente vê. A gente vê que o mercado está dominando. Então a gente também tem que criar, pensar em ter profissionais, ter pessoas, cidadãos que vão lá na frente atuar em defesa do social, entendeu? Esse é um dos nossos Moisés, desejos. uma das coisas que a gente tem como objetivo já na graduação é incluir a pesquisa, né? Esse eu acho que é um grande diferencial, porque você vê que várias faculdades, universidades por aí, você não começa com pesquisa, você tem pesquisa na pós-graduação, não é mesmo? Eu estou enganado? Não, é isso mesmo, e na verdade nós estamos fazendo algo diferente, né? Começando já com a pesquisa, agregando a pesquisa como grande diferencial na nossa graduação e trazendo essa coisa. Nós vamos ter qualidade, que é o que se exige de uma faculdade, mas com uma visão crítica, quer dizer, com uma visão social, com uma sensibilidade social. Quer dizer, o sujeito vai entrar aqui, o bancário, enfim, ele vai aprender o que ele aprenderia numa faculdade com a mesma qualidade ou com muito mais qualidade até, porque são professores, muitos deles com vivência também no mercado de trabalho, mas, por um outro lado, com uma visão crítica de tudo isso. Quer dizer, dá para fazer diferente? Né? Então nós vamos estar trazendo isso também. E a pesquisa eu acho que é o grande diferencial, porque a pesquisa vai ser a grande força motriz desse pensamento, vamos dizer assim, diferenciado. E esses livros aqui, faz parte das atividades que o Centro realizou? O Socialismo Jurídico, Alexandra Kollontai, Feminismo e Socialismo, uma abordagem crítica do direito, Sindicalismo e Política. Sim, então, Giovanna, essa questão de você estar perto da academia, você estar convivendo com a academia, os professores que estão na pesquisa, os professores que a gente tem contato, que vão ser nossos futuros professores na faculdade, na frente, eles começam a participar do centro e da vida do sindicato
trazendo propostas de debate. Muitos deles são autores de livros, muitos deles têm teses, por exemplo, a professora Paula Loureiro, que é parceira nossa, já teve em atividades aqui, como o lançamento da Cartilha de Relações Compartilhadas. Ela fez uma tese, a tese de mestrado dela, estudando a Alexandra Kollontai, né? Então ela fez uma abordagem sobre o feminismo, o direito, uma abordagem crítica do direito, né? E isso agrega muito para o nosso trabalho, por exemplo, na questão das relações compartilhadas, como isso nos ajuda a formular políticas para mesa de negociação. Então a gente acaba promovendo debates para divulgar esses livros desses pesquisadores, dessas pessoas que, eu não gosto de falar colaborador, né, porque é uma linguagem que o banco usa e a gente questiona, mas nesse momento que a faculdade ainda não existe, são colaboradores, né, então trazem parte da pesquisa que estão desenvolvendo para que a gente possa se apropriar, para que a gente possa divulgar, debater, e isso nos ajude na prática da construção tanto da faculdade quanto do sindicalismo, né. Por exemplo, o socialismo jurídico, nós trouxemos uma parceria com a Boitempo, né, que eles relançaram 14 títulos da coleção do Engels, do Marx, e quem fez a orelha, né, que fez o prefácio desse livro, que foi traduzido direto, né, do alemão agora, pelo professor Márcio Naves, foi o professor Alisson Mascaro, que está conosco aqui no Centro de Pesquisa. Então, nós fizemos um lançamento aqui, teve uma palestra sensacional falando da questão do socialismo jurídico, né, e jogando luz para o que a gente quer para o direito, para a sociedade que a gente quer transformar. O professor Irã, que fez essa trajetória da CUT, né, que foi lançado aqui. Então, assim, a gente promove o debate, e isso serve para nós de formação cidadã, sindical, né, universitária, e serve também para a gente fortalecer essas parcerias, que lá na frente as pessoas estarão conosco em sala de aula, dando aula para os bancários, e é uma forma de já mostrar para a sociedade qual a nossa intenção, que é ensino de qualidade, debates importantes, com professores renomados. Bom, gente, nós estamos chegando aqui ao final do nosso Momento Bancário e Debate. Queria agradecer muito a presença de vocês, dizer que quando a faculdade estiver funcionando, né, ou quando a gente tiver o resultado já dessas linhas que continuam, da linha que se inicia, que é a linha do direito, que a gente volte aqui para fazer o debate e trazer resultados dessas pesquisas, né? Queria agradecer muito a presença de vocês, e eu vou encerrar apresentando aqui um VT de algumas dessas atividades que a gente realizou aqui do Centro de Pesquisa. Muito obrigada. Boa noite. Um abraço a todos. O Centro de Pesquisas 28 de agosto foi criado em maio de 2010 pelo Sindicato dos Bancários e FETEC São Paulo, com o intuito de promover formação para a cidadania e o desenvolvimento de um olhar crítico da realidade. É um espaço voltado para a realização de trabalhos e artigos acadêmicos com foco no setor financeiro e no desenvolvimento regional sustentável. Oferece ainda capacitação técnica e profissional, visando contribuir para uma sociedade mais justa. Nestes 2 anos, o Centro de Pesquisa priorizou estudos em 3 eixos temáticos, que abrangem as áreas de administração e direito. Além de pesquisas, promoveu debates neste ano, com temas comuns a toda a sociedade, e tem procurado aproximar bancários a acadêmicos, como Marilena Chauí, Alisson Mascaro e Paula Loureiro, por meio de lançamento de livros e palestras, contribuindo na formação política. O Centro de Pesquisa funciona no 1º andar do sindicato, na sede da entidade no edifício Martinelli.